O anime começa 3 anos mais cedo que o dia atual, onde o exército está atacando uma ilha, mas os combatentes percebem que suas armas não são eficazes contra as forças que estão enfrentando. Portanto, eles devem deixar isso para os caçadores, porque é a única alternativa. E dentro da ilha, uma tropa de caçadores entra em formação para lidar com um enxame de formigas que se aproxima. No momento em que os insetos atacam, o capitão do regimento incentiva suas tropas a segurarem os inimigos ao máximo, caso contrário, a vanguarda vai ficar vulnerável. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. Apesar dos esforços, o rank dos caçadores era muito baixo e eles acabaram se tornando uma presa fácil para os insetos gigantes. O capitão é comido vivo enquanto sente que sua vida tá apagando diante dos seus olhos, até que outro caçador elimina a formiga com sua clava e cura o combatente. No entanto, outro grupo de formigas investe contra o healer, mas outro membro da equipe de caçadores surge e ao ver Byong em perigo, eletrocuta os inimigos com um raio à distância. O último integrante da equipe, Yeon-Woo, usa sua devastadora força física para garantir a linha de frente, enquanto o curandeiro terminava seu trabalho com os feridos em campo. Impressionados com todo aquele talento, o esquadrão derrotado assiste enquanto os caçadores Rank S resolvem a situação. Em Onseok, um membro de garras elétricas pede pro seu healer não sair correndo na frente, mas Byong só queria ajudar o máximo de pessoas que pudesse. Além disso, ele tinha certeza que seus dois amigos viriam para proteger ele. Nesse instante, uma gigantesca formiga aparece no local de batalha, mas apesar do tamanho e da aparência intimidadora, a equipe de Rank S avança contra o adversário. Enquanto Yeon-Hun segura a formiga por suas presas, Yeon-Sok fere ela com sua eletricidade. Em seguida, Yeon-Hun arranca as presas do inseto com suas próprias mãos, e depois arremessa com uma força absurda uma das garras da formiga contra ela, atravessando o corpo da gigante. Mas várias outras formigas iguais surgem, e Yeon-Hun ativa uma habilidade que deixa ele ainda mais poderoso, e Yeon-Seok lança tremendos raios no campo de batalha. A quantidade de poder era tanta que pôde ser vista do outro lado da ilha, onde o comandante de outra tropa percebe que o Rank S chegou a tempo. Apesar disso, o mestre Choi tinha sua própria batalha a vencer, e quando a horda inimiga se aproxima, o líder queima todas as formigas mais fracas e ordena que suas tropas avancem contra o resto delas. Nesse meio tempo é explicado o contexto da situação. Há mais de 10 anos atrás, apareceu uma série de portais que ligam nosso mundo a uma dimensão alternativa. O outro lado de cada portal estava repleto de criaturas bizarras chamadas monstros mágicos. Aqueles que despertam as habilidades para enfrentar esses monstros, que são imunes a armas convencionais, são chamados de caçadores. Com base no seu poder natural, eles são classificados de forma decrescente, como Rank S, A, B, C, D ou E. Porém, uma vez que esse poder desperta, não é possível aumentar ele com nenhum esforço individual. 3 anos depois, um portal conta com toda uma estrutura para servir aos propósitos dos caçadores, enquanto um grupo de classe mais baixa se agrupa em volta para matar o tempo e iniciar seus preparativos para excursões em masmorras. Nesse momento, um atendente de food truck dá um café para um deles e deseja boa sorte na raid. Um dos seus amigos, Park, chega nesse momento e cumprimenta Kim. Kim fica surpreso com a vida do camarada, já que ele tinha dito que cansou de caçar. Mas o homem responde que sua esposa ficou grávida do segundo filho, então precisa juntar uma grana das raids, porque fralda e mucilon não são de graça. E é nesse momento que chega o protagonista, e todos os caçadores estão mexendo com o cara, cumprimentando ele ou fazendo alguma piada. Como chamou a atenção na chegada, Park pergunta se o cara é tão forte ao ponto de geral fazer questão de falar com ele. Porém, Kim afirma que é o contrário. Como o garoto é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, o pessoal meio que adotou ele como mascote, por isso ele é tão conhecido. Uma vez ele acabou indo parar no hospital depois de participar de uma missão de Rank E. Pelo menos, quando ele é chamado, todos já sabem que a raid vai ser tranquila. E enquanto Sung se aproximava, os dois caçadores tentaram baixar o volume pro rapaz não escutar, mas ele já tinha escutado tudo, conformado por não poder argumentar contra fatos. Logo na sua frente, sua amiga Jo-hee mostra preocupação pelo Jin-woo Sung estar machucado mais uma vez, e insiste em saber a origem da ferida, mesmo com o rapaz evitando falar sobre. Depois ele comenta sobre o caso que ficou conhecido entre os caçadores, a famosa incursão pro portal Rank E, onde Jin-woo foi o único ferido e foi direto pro hospital. Como todos os outros caçadores eram de rank mais alto, ninguém viu a necessidade de levar um healer, então sobrou pro jovem que acabou ficando pra trás. Jo-hee argumenta que eles foram egoístas e não pensaram na necessidade de todo o grupo, mas Jin-woo assume a responsabilidade, dizendo que a culpa é dele por ser fraco e que já tá até acostumado a ser tratado dessa forma. A incursão tá prestes a começar e um dos caçadores se candidata a ser líder do grupo. Como todos em volta reconhecem que Song Ji-woo é o mais habilidoso de todos, não houve nenhuma objeção. Logo a equipe entra no portal e antes de Sung entrar,
que impede pra ele ficar atrás do resto e tomar cuidado pra não se machucar. Johri tenta dar aquela motivada no garoto e também entra, enquanto ele fica pra trás e observa sua faca com quase nenhum poder mágico, que foi a única coisa que ele conseguiu comprar. Mesmo assim é melhor do que nada, portanto Jin Woo-sung promete dar seu melhor dessa vez. Longe dali, o presidente da Associação de Caçadores, Go Jun-wi, conversa com seu assistente, relatando que a conversa com o governo foi a mesma de sempre, eles acusando as Dungeons Breaks de serem um problema, mas ainda assim querendo os recursos que os caçadores coletam delas. Go não liga deles quererem uma fatia do bolo, mas gostaria que não tivesse tanta hipocrisia nesse meio, afinal as Dungeons são o meio de vida dos caçadores, eles vivem do que vendem dessas masmorras, e o exemplo mais valioso disso são as pedras coletadas dos monstros derrotados, as pedras de essência, e finalmente Jin-woo conseguiu a sua primeira, depois de muito esforço para isso. Apesar disso, outra criatura surge atacando ele, e por mais que ele fizesse de tudo para bater de frente, ao tentar cravar a faca no inimigo, sua arma é destroçada por completo. Em troca, o monstro enfia a espada na barriga do garoto. Park chega nesse momento e elimina o inimigo, mas logo precisa voltar para a linha de frente, e Sung tá sangrando muito, então Johri fica encarregada de curar seu amigo, e enquanto ele recebe tratamento, ele observa a luta dos seus companheiros, e sua visão vai ficando mais turva, conforme ele deseja que fosse capaz de estar ali na luta. Voltando ao presidente, ele explica que as pedras de essências mais caras são coletadas dos monstros mais fortes, e podem ser transformadas em armas poderosas e equipamentos para lutar contra outros monstros. Além dessas pedras, os cristais de mana têm a mesma função, mas são menos potentes, então o assistente pergunta se o governo tem outra intenção com o uso desses itens, e Go explica que a intenção deles é usar os materiais como fonte de energia, já que é uma forma de energia mais barata e eficiente do que as atuais, além de não poluir tanto o meio ambiente, e é por isso que a pressão em cima dos caçadores é tão grande. A fonte de energia mais limpa e mais efetiva é somente extraída de recursos vindos das masmorras, e na missão do Sung, a equipe enfim derrota o chefe da dungeon, e vendo todos celebrando a vitória, Johri pergunta pro amigo se ele continua tentando ser caçador só por teimosia. Afinal, se continuar do jeito que tá, alguma coisa de mais grave pode acabar acontecendo a qualquer momento. Hoje, por exemplo, a ferida não foi só na barriga, mas sim no corpo todo. Sung pede desculpas pelo trabalho que tá dando, mas a camarada repreende o garoto, dizendo que não quer pedido de desculpas, mas que fica preocupada com ele. Enquanto isso, os outros caçadores vão pegando todo o loot, mas essa dungeon não tem muitos cristais de mana, então todos estão preocupados com o pagamento que vão receber com os itens vendidos. Sung, pelo menos, tem apenas a pedra de essência Rank E, que conseguiu quase ao custo da sua vida. Nesse meio tempo, um caçador encontra um túnel dentro da dungeon, o que significa que essa é uma masmorra dupla, ou seja, uma nova oportunidade de conseguir um loot de qualidade para encher o bolso dos caçadores. Por outro lado, o líder do esquadrão é mais cauteloso, e informa seus subordinados que em casos extraordinários como esse, o procedimento padrão é aguardar ordens da Associação de Caçadores. Outros integrantes questionam essa postura, com medo de enviarem outros caçadores que vão ficar com o loot restante. Além de tudo, o túnel ainda faz parte dessa dungeon Rank D, então não deve ter problema. Song Chi-yu decide fazer uma votação para entrar ou não no túnel, e ao final dela ficou empatada em 6-6, porém Sung ainda não tinha votado, então o protagonista ficou responsável pelo desempate. Ele analisa que uma masmorra nível D é muito perigosa para ele, mas como seu pai está desaparecido, ele é o único responsável por sustentar a família, então não tem outra escolha. Ele precisa pagar o tratamento da sua mãe e a faculdade da sua irmã, então após sua reflexão ele responde que prefere cair para dentro. No momento em que o caçador mais fraco busca sua superação, a Associação de Caçadores busca novos membros. Candidatos fazem fila para testar suas capacidades, e uma examinadora avalia o rank de cada um com uma esfera preta que os cidadãos tocam para serem escaneados. Um representante passa os resultados para o mestre Choi, avisando que o rank B e 2C entraram na guilda, e o chefe deixa claro que sexo e idade não importam. Se o cidadão tiver talento, tem que receber uma oferta de contrato, mesmo que não seja uma Chahai da vida. Enquanto isso, na rua mais brasileira do anime, dois caras em uma moto roubam a bolsa de uma moça e fogem disparada com os pertences da vítima. No caminho, uma mulher de boné rosa fica parada no meio da rua, deixando os bandidos nervosos com aquela ousadia. Assim eles continuam acelerando, então a mulher salta por cima dos dois e recolhe a bolsa de forma cirúrgica. Nesse meio, a moto derrapa e os capangas caem, enquanto a mulher devolve a bolsa para a vítima. Toda a população vê aquele ato de heroísmo e se aproxima da caçadora Chahai, uma conhecida associada de Rank S, que antes de ser fotografada, se incomoda com toda a atenção e vaza dali para ter um pouco de paz. Voltando à dungeon, 40 minutos se passaram desde que eles entraram no túnel. Como o portal fica aberto até uma hora depois do chefe ser derrotado,
Eles ainda têm 20 minutos para sair dali com o que precisam. Jin Woo-sung aproveita para pedir desculpas de novo por dessa vez ter colocado os dois nessa nova enrascada, uma vez que Jo-hee voltou contra a nova expedição, mas agora ela fica irritada e lembra o cara que ele estaria morto se a espadada que levou tivesse sido um pouco mais para cima, então ele deveria ter um pouco mais de cuidado antes de entrar em lugares que são ainda mais perigosos do que os que praticamente já tiraram a vida dele de vez. Ji-won reflete sobre o esporro e reconhece que ter do seu lado uma healer rank B é um bom adianto, então a garota pede para ser recompensada com um jantar, e a reação do rapaz fez parecer que ele prefere outra espadada no bucho. Logo à frente, o grupo alcança a câmara do chefe, e mesmo que o portão colossal pareça intimidador, ninguém ali queria voltar de mãos abanando, então decidem entrar de todo jeito, uma vez que já chegaram até ali. Antes disso, o presidente da Associação de Caçadores se apresenta para os recém-despertos, e alerta que ninguém é obrigado a se tornar um caçador de fato, mas uma vez que fizeram essa escolha, devem se manter atentos a todo instante, por mais poderosos que possam ser, e como conselho final ele pede que todos os candidatos tenham medo, porque é o medo que mantém os corajosos vivos. Assim, o grupo da expedição entra na sala do chefe e encontra várias estátuas antigas, dentre elas uma segura escritos sobre os mandamentos do templo de Cartenon. O líder dos caçadores se adianta e começa a ler. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louve a Deus. Terceiro, prove sua fé em Deus. E enquanto o líder recita cada mandamento, Joey percebe que a estátua maior mexeu os olhos e chama Jin-woo para olhar, mas o protagonista acredita que isso é coisa da cabeça da amiga. E por fim, Song Chi-yu lê o último mandamento, que esclarece que aqueles que não seguirem essas palavras não sairão vivos. Com isso, o portão se fecha e, com todos em choque, um caçador se revolta por ter sido colocado naquela situação e deixa o grupo para trás, na tentativa de ir embora. Porém, uma das estátuas ganha vida e acaba com o homem com seu machado, antes que ele tentasse abrir o portão. Como ela aniquilou um caçador rank D como se fosse nada, não faz sentido nenhum ter um monstro desse nível nessa dungeon de nível mais baixo. De toda forma, não existe saída, então Sung já começa a imaginar o que vai ser dele, e foi nesse instante que a maior estátua da sala vira seus olhos pro protagonista. Apesar disso, Jin Woo-sung lembra que já esteve próximo da morte muitas vezes. Na primeira delas, ele se separou do grupo numa raid e acabou preso. Em seguida, ele foi atacado por monstros de rank A e passou semanas no hospital. Além disso, ele já quase morreu de fome num labirinto. Por mais baixo que fosse o rank da masmorra, para ele sempre era caso de vida ou morte, ao contrário dos caçadores mais habilidosos, que conseguem derrotar monstros fortes e conseguir itens raros. Tudo que ele tinha era uma faca inútil, e como ela quebrou, terá que lutar de mãos vazias. Por motivos como esse, Sung aprendeu que deveria aprender a observar e esperar uma boa oportunidade, uma vez que não tem condições de entrar de peito aberto numa raid, e foi essa percepção que manteve ele vivo até hoje, mesmo aos trancos e barrancos. Logo ele grita pro grupo inteiro abaixar, enquanto a estátua lança lava pelos olhos, que varre boa parte dos caçadores. Olhando em volta, todos ali presentes são tomados pelo pânico e pela impotência, enquanto o caos vai se instaurando no olhar de cada caçador preso naquela câmara, e Jin Woo-sung não tem dúvida nenhuma de que não vai sair de lá vivo. Todos os caçadores em volta tentavam usar os segundos de trégua para planejar algum movimento de reação, mas tudo parecia pequeno demais diante da enormidade do inimigo. Nesse meio tempo, Jin Woo-sung tenta ajudar Jo-hee, que está inconsciente com o ataque, e Song Chi-yu agradece o garoto pela perspicácia, tendo em conta que o garoto antecipou o ataque e mandou todos se protegerem, poupando assim algumas vidas. Jin-woo observa o líder e repara que seu braço foi arrancado, e a valentia do experiente líder tenta manter o jovem calmo, dizendo que é só cerrar os dentes que a dor se torna suportável. Ainda assim, é preciso estancar o sangramento antes que o pior aconteça. Então Jin-woo faz sua parte e cobre o ferimento com gaze. Durante o ato, Chi-yu comenta que iria pedir o tratamento para Jo-hee, mas ela não costuma lidar bem com a pressão, por isso só participa de raids fáceis, mesmo sendo uma healer rank B. Por falar nisso, ele comenta que já teve em 2 raids rank B, e não tem dúvidas que esse inimigo é da classe A, e talvez até S. Quanto aos mandamentos do templo de Cartenon, escritos naquela placa, provavelmente se tratam de um deus que é representado por essa estátua, uma vez que junto com os portais, diversos fenômenos sobrenaturais começaram a acontecer no mundo. Um desses fenômenos, os caçadores, mas para contrapor isso, alguns monstros por trás desses portais acumulam poderes além de qualquer imaginação. Enquanto isso, bem longe dali, numa escola, a irmã do protagonista, Dina Sung, conversa com uma amiga, e a garota de cabelo curto pergunta se o irmão da Dina realmente é um caçador. Ela responde que sim, apesar dele ser do rank E, e que geralmente chega em casa todo enfaixado das suas missões. Depois ela pergunta a razão desse interesse da garota pelo
assunto, mas ela desconversa e depois comenta bem baixo que com certeza faria o melhor trabalho que esse caçador Rank Ye. Voltando pra dungeon, o líder argumenta que o inimigo é muito poderoso para ser destruído, portanto eles precisam ter calma, analisar o ambiente e encontrar um jeito seguro de sair dali. Apesar da tentativa de precaução, um membro da equipe se afoba e se recusa a morrer naquele lugar, já que acabou de firmar um contrato com uma grande guilda. Então, confiando na sua velocidade, ele garante que consegue atravessar o portão antes de ser pego. Mas antes mesmo de chegar no meio do caminho, a estátua destrói o corpo do velocista quase por inteiro, deixando para trás apenas os pés do caçador. Sem dúvidas, essa foi a última evidência que todos precisavam para saber que essa criatura pode aniquilar todos eles num piscar de olhos. A grande questão é que ela ainda não eliminou todos, e talvez o motivo disso seja um indício de uma saída. Por isso, Jin Wonsung usa o cérebro e pede para o seu líder lembrar o primeiro mandamento de Cartenon, que é venerar a Deus. Buscando interpretar a frase, Jin Wonsung se levanta em busca de uma solução, e por mais que Chiyu esteja preocupado com a reação inesperada do garoto, algo nos olhos dele diz que ele não desistiu da vida. Então, analisando o mandamento, o rapaz pede para o resto do grupo se curvar perante a estátua, simulando a veneração que o deus demanda. Os caçadores ficam confusos e descrentes do acerto dessa medida, mas não é como se eles tivessem ideias melhores no momento, então logo todos se juntam ao plano. A veneração causa um movimento na estátua, que altera seu rosto para uma expressão macabra. Depois de alguns segundos de tensão, o grupo começa a se questionar sobre o próximo passo, e Park sente confiança de se levantar, crente que a estátua tinha parado de atacar. Seguindo a ideia, os outros membros se levantam em seguida, mas a tensão ainda estava longe de acabar, porque logo depois a estátua gigante se ergue do seu trono com aquela expressão sinistra e começa a perseguir a guilda. Apesar da liderança ser do Song Chiyu, o grupo pressionava Jin Wonsung para inventar o próximo passo. Obviamente a resposta estaria no segundo mandamento, mas a pressão absurda em cima do jovem impediu que ele achasse uma saída. Foi aí que assumiu a responsabilidade um estudioso da etnologia, que é um estudo aprofundado sobre sociedades e sua cultura, e essa leitura fez o caçador se lembrar de algumas exaltações aos deuses. Levando seu conhecimento até a estátua, ele se ajoelha e faz uma espécie de oração, e enquanto o etnologista fazia sua oração, a estátua levantava seu pé cada vez mais, até que pisa em cima dele como se fosse um inseto. Esse foi o estopim para o caos tomar conta, e todos passam a correr por puro desespero, e o pânico acabou tirando o poder de reação de uma caçadora, que também foi pisoteada sem piedade. Enquanto corre, Park lembra da sua família esperando em casa, com seu segundo filhinho para nascer. Ele tenta achar um canto que fosse mais seguro, mas ao virar as costas para outra estátua, ela usa sua espada para cortar Park no meio. Já Jin-woo tá pensando em alguma possível pista para louvar aquele maldito demônio, então volta a observar seu entorno. E ao enxergar as estátuas em volta, nota que a primeira carrega uma lança, enquanto a segunda segura um machado, a próxima um martelo, depois uma espada e logo após um trompete. De forma intuitiva, ele prevê que as estátuas com instrumentos musicais são pacíficas, então manda cada integrante correr até alguma. Mas assim que ele chega numa estátua com um tambor, a música do instrumento não tocou, então ele supõe que isso só daria certo se apenas uma pessoa ficasse com cada estátua. Por isso, ele deixa Johri em segurança e parte para a próxima. Como era o único alvo solto em campo, o deus foi atrás do Sung, que corria a toda velocidade para a última alternativa. No momento em que seria esmagado, ele consegue saltar e chegar até a estátua que queria, mas como estava escuro, ele não viu que na verdade a estátua segurava um escudo, não um instrumento musical. Então ela levanta a arma e acerta o jovem caçador. Apesar da força brutal do impacto, Jin Wonsung sobrevive e rasteja em busca do último instrumento. Severamente ferido, ele chega até o destino no exato momento em que o deus pisa próximo ao corpo dele. Apesar disso, a estátua solta sua voz angelical, e com o louvor de todos os instrumentos tocando juntos, o deus demônio se senta novamente. Johri corre atrás do seu amigo, que está debilitado ao extremo, e como se não bastasse, o pisão que a estátua deu por último acabou levando a perna direita do caçador. Johri se apressa para estancar o sangramento, enquanto ela própria começa a sangrar por todos os orifícios do seu rosto, por conta da dificuldade da ferida. Após o fim definitivo do conflito, os membros da guilda se entreolham e analisam as perdas, então logo procuram achar um culpado por toda a tragédia que seguiu após a votação para entrar no túnel. Depois de todos os dedos apontados, Song Chiyu assume a responsabilidade para si, já que é o líder e encarregado da palavra final. Apesar de toda a discussão, o deus ergue a mão e o solo trepida, fazendo o grupo achar que é um terremoto. Porém, Jin-woo explica para o grupo que a estátua estava levantando um altar no centro do salão. Como em muitos mitos e culturas, deuses demandam sacrifícios e oferendas em seu nome, e como o terceiro mandamento diz, o próximo passo é provar sua fé em Deus, e são nesses momentos onde os homens precisam se diferenciar dos garotos, e quem assume o primeiro movimento para apontar sua espada para Chiyu. O
uma vez que deveria assumir a desonra de ter fracassado em sua liderança. Outros membros tentam impedir a ação, mas o próprio líder se entrega para o sacrifício e vai até o altar. Chegando lá, chamas se acendem em volta do ritual, mas como nada mais aconteceu, Jin-woo Sung pede ajuda para examinar o altar de perto. Assim, ele passa alguns segundos tentando sacar alguma pista do próximo passo, mas sem muito sucesso. Por fim, ele considera a possibilidade de alguém vir resgatar eles, caso continuem esperando. Mas como esse portal já foi aberto há 7 dias, o grupo teme que as estátuas voltem a se mexer a qualquer momento. Afinal, leva uma semana para o portal se abrir por completo. Esse processo é chamado de Dungeon Break, e quando isso acontece, os monstros conseguem atravessar para o outro lado. Por isso, os portais são fechados após a derrota do chefe. No caso deles falharem, o deus demônio pode entrar no mundo real. E sem saber de nada do que está acontecendo, Jin Sung vai visitar sua mãe, que passa por um sofrido tratamento. E mesmo com ela inconsciente, Jin atualiza a mãe dos últimos assuntos, conversa sobre suas amigas e sobre o resultado do exame nacional. Então Jin Sung chama os outros membros para dentro do círculo do altar, prevendo que vai precisar de uma pessoa para cada chama. Feito isso, um fogo azul envolve o círculo e o portão se abre. Apesar disso, as estátuas do salão acendem um estranho brilho e se dirigem até o centro, mantendo o grupo novamente em dúvida quanto a um próximo movimento. Nisso, Jin-woo descobre que as estátuas param de se mover enquanto você mantém seus olhos nela. Portanto, todos devem olhar os inimigos até pensarem em uma saída. Porém, uma caçadora entra em pânico e resolve correr por sua vida. Então deixa tudo para trás e some dali. A partir do momento em que ela cruza a linha do altar, uma das chamas se apaga e o portão fecha um pouco. E foi isso que abriu os olhos do grupo para o intuito do terceiro mandamento, o de testar a fé nesse deus com uma situação extrema como essa. De toda forma, essa suposição não confirma se eles estão diante de uma armadilha ou não. Em seguida, outro membro resolve tentar a sorte e atravessa o portão, repetindo o processo de apagar outra chama e fechar o portão um pouco mais. Como era o último apoio do companheiro sem perna, o protagonista cai no chão. Após essa fuga, Jin Sung pede para ninguém mais sair dali, porque caso isso aconteça, eles terão um ponto cego e não poderão evitar a chegada dos inimigos. Então ele presume que as chamas azuis sejam a marcação do tempo, portanto eles poderão sair assim que apagarem. Dito isso, Kim elogia a inteligência do garoto, principalmente pelo fato dele ter sido taxado de inútil desde que chegou na associação, mas que sem ele ninguém estaria vivo naquele momento. Kim tem uma família esperando por ele, então ele não quer morrer agora. Por isso Kim pede perdão e foge da câmara. Por isso Park pede perdão e foge da câmara. Os 3 sobreviventes agora tinham um ponto cego, uma vez que não tinham olhos o suficiente para cobrir todo o entorno de estátuas, ou seja, eles não podem mais impedir que elas se aproximem. Jin-woo começa a chorar por ter chegado tão longe e ter falhado, apesar de tantas vezes já ter sobrevivido aos desafios que colocaram ele à prova. Mas antes do fim, Song Jin-woo manda os 2 jovens irem embora. Segundo ele, é evidente que o portão vai se fechar após o penúltimo sobrevivente ir embora. Como os 2 ainda têm uma longa vida pela frente, então devem ir. Logo ele pede para Jo-hee cuidar do sangue. E quando o Healer ia se preparar para levar o companheiro embora, suas pernas travam e ela não consegue mexer elas. Isso faz o líder pensar que ela se esforçou demais para curar o sangue, mas de toda forma, alguma atitude precisava ser tomada, porque o cerco estava prestes a se fechar. Por essa razão, Jin Sung manda Chi-woo carregar a Healer para fora. O líder esboça um argumento, mas o protagonista insiste aos berros que ele leve ela logo, porque não existe outra alternativa, sendo que ele tá sem uma perna. Jo-hee entra em pânico e tenta convencer sua amiga a mudar de ideia, mas a resposta dele é entregar sua pedra mágica pra garota, levando em conta que ela tinha chamado ele para almoçar mais cedo. Com isso, ela poderia ganhar uma grana e comprar um almoço especial quando Jin-woo sair. Ele promete pegar o troco com ela. Mesmo assim, Jo-hee continua esperneando, mas como não tem mais tempo com isso, Song Jin-woo desmaia a jovem e carrega ela pra fora. E assim que os 2 se vão, Jin Sung tá sozinho, com todas aquelas estátuas em volta dele, sem sua perna pra correr, apenas esperando por seu fim, sentado e indefeso. Apesar de tudo, ele sente que deveria ter sido assim desde o início, afinal ele sempre foi o caçador mais fraco, mas se ele soubesse que seria dessa forma, com certeza teria feito um seguro de vida mais alto. Por fim, ele ergue a espada deixada pelo Kim, e pretende pelo menos levar um inimigo junto com ele. Nesse instante, uma estátua arremessa sua espada gigante no garoto, mas ela finca no altar bem perto dele. Outra estátua acerta o chão e faz Jin-woo rolar com o impacto, deixando ele completamente exposto aos enormes inimigos. Com isso, o próximo golpe é certeiro, arrancando um dos braços do caçador. Rezando pelo seu fim, o rapaz permanecia no chão sem reação alguma, apenas se lamentando por não ter tido outra chance de fazer diferente. Enquanto isso, uma estátua esmagava o corpo dele com seu martelo, quebrando seus ossos, e foi nesse momento que a
apesar da dor, Jin-Woo Sung se orgulha de pelo menos ter chegado até ali, e assim que ele tenta se erguer novamente, uma estátua colossal atravessa seu ombro direito por completo, cravando o garoto na parede. Milagrosamente vivo, ele gasta seus últimos momentos sentindo ódio de caçadores como o Park, desprezando o fato dele ter dito que não aguentava mais, e por isso tinha que ir embora. Afinal, é lógico que ninguém aguentava mais estar ali, ele só estava justificando o egoísmo dele. São sempre os mais egoístas que mais se beneficiam. Ji-won tem uma mãe em estado terminal, mas mesmo assim resolveu se sacrificar pelo grupo, deixando ela e sua irmã sozinhas, apenas para terminar sendo massacrado da forma mais dolorosa e solitária possível. Em seguida, a espada que atravessava Jin-Woo é erguida até o alto, causando uma dor extrema no caçador, que logo é jogado de uma altura de 20 metros e cai de costas no altar de sacrifício. Seu sangue escorria com velocidade para fora do corpo, enquanto ele chorava e mudava de ideia. Agora ele sente que não quer mais morrer, mas já era tarde. Então uma das estátuas dá o golpe de misericórdia no protagonista, apagando a última chama azul. Na sequência, uma tela se abre com uma notificação sobre uma missão secreta, chamada Coragem dos Fracos. Essa notificação alertava alguém que essa pessoa adquiriu as qualificações necessárias para ser um jogador, e em seguida é perguntado se essa pessoa aceita. Assim que a proposta é confirmada, outra tela se abre, avisando que o coração dessa pessoa vai parar em 0,02 segundos, caso ela não aceite. Então outras opções entre sim e não são colocadas na tela. No fim, o jogador vai em frente e aceita novamente. De repente, Jin-Woo Sung acorda numa cama de hospital. Desesperado, ele olha para todo o seu corpo, lembrando dos membros que foram amassados pelas estátuas gigantes. Porém, seu corpo estava intacto, com todos seus braços e pernas, além de não ter nenhum sinal da perfuração no peito. Nessa hora, entram dois homens no recinto e um deles se apresenta como Woo Jin-Choo, administrador da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. Ao lado dele, um assistente chamado Kang Tae-shik. Primeiro de tudo, Jin-Woo Sung quer saber o que a vigilância quer com ele, e primeiro Woo informa que o garoto ficou inconsciente por 3 dias. Quanto aos seus companheiros de missão, Song Chi-yu perdeu um braço e provavelmente não vai mais poder voltar a atuar de caçador. Já Lee Jo-hee ficou traumatizada e está recebendo tratamento psiquiátrico. Por conta da condição dela, o administrador também não sabe se ela vai continuar nessa profissão. Afinal, apenas 6 caçadores sobreviveram a essa dungeon, e todos sabem que esse é um trabalho muito perigoso. Mas ainda assim, Woo comenta que desfechos trágicos como esse são raros, apesar de tudo. Agora sobre o motivo deles estarem ali. Quando a guilda Tigre Branco chegou ao local, após serem avisados da situação pelos sobreviventes, só encontraram Jin-Woo Sung caído no chão, sem nenhum vestígio das estátuas ou do templo descrito pelos sobreviventes. Porém, como não houve inconsistência no relatório e os restos mortais dos falecidos estavam no local, o grupo do Jin-Woo saiu da lista de suspeitos. A propósito, o administrador pergunta se o garoto teve seu segundo despertar. O despertar é o que determina o poder do caçador, que nunca pode ser mudado, mas em raras ocasiões, um caçador pode passar por um segundo despertar. Isso burla a regra do poder imutável e pode alavancar um caçador até o rank A, ou até mesmo pro rank S. E para medir a nova força do protagonista, um medidor de mana é levado até ele, já que ele foi capaz de sobreviver a monstros de nível morte instantânea. É muito provável que estejam diante de um novo prodígio. Após Jin-Woo colocar a mão no aparelho, o dispositivo indica o número 10 na tela. Ele estava empolgado para descobrir seu novo rank, e insiste para os vigilantes revelarem o resultado logo para ele, mas Woo Jin-Choo informa que se enganou e pede desculpas pro jovem. Do lado de fora, Kang Tae-shik parece frustrado com o resultado do teste, visto que até caçadores rank E podem chegar até 70 pontos no medidor, então é como se Jin-Woo Sung fosse apenas um civil pela sua pontuação. E enquanto Kang relata seu descontentamento, Woo Jin-Choo pensa que a dungeon desapareceu, então não existe uma forma de explorar ela de novo e descobrir como aquele garoto sobreviveu. Voltando pro jovem, ele lamenta que não tenha conseguido uma boa pontuação, já que estava na expectativa de ter subido de nível. Mas acima de tudo, Jin-Woo ficou confuso por ninguém ter perguntado sobre essa interface estranha que parece de um videogame, indicando que ele tinha uma mensagem não lida. Isso faz o garoto pensar que só ele é capaz de enxergar esse troço. Ele tenta tocar na interface, mas descobre que não é uma tela de toque, e quanto mais ele se concentrava naquilo, mais algumas memórias voltavam para a mente dele. Tipo quando ele estava para ir dessa para melhor e essa mesma tela apareceu na frente dele, dizendo que ele atingiu as condições para ser um jogador, e depois perguntando se Jin-Woo gostaria de entrar numa missão chamada Coragem dos Fracos. Em seguida, sua irmã aparece no hospital dando um esporro no cara por não ter se cuidado de novo, já que em quase toda a missão geral volta ileso, mas seu irmão continua sendo um saco de pancada. Mas como era uma preocupação genuína, Jin-Woo sorri levemente
diretamente com a bronca da Dina, só que isso levou a garota a interpretar que estava sendo ironizada. Então ela ameaçou de largar os estudos e arranjar um emprego se o rapaz continuar se estrupiando por aí, já que um dia ele vai acabar aleijado e desempregado. Como sua irmã estava certa, Jin-woo concorda em tentar pegar leve, e logo ele pergunta se Dina consegue ver essa interface estranha na frente dele. A garota acha que algum médico precisa examinar a cabeça dele, mas vai na onda do protagonista. Como ele é gamer, Jin-woo explica que essa interface parece de um jogo virtual, e pergunta o que fazer quando uma notificação de mensagem não lida aparece em um jogo. Dina explica que normalmente é só abrir a caixa de mensagens. Como o garoto repetiu as palavras da irmã, o comando de voz mostrou as mensagens, e depois da primeira informar que ele se tornou um jogador, outra dizia que a missão diária chamada treinamento de força chegou. Na hora, Jin-woo tenta se lembrar de onde ouviu essa palavra jogador, enquanto Dina vê que o irmão tá bem e se despede, e do lado de fora ela se encontra de novo com sua amiga Song, a que acredita ser mais útil do que Jin-woo como caçadora. Enquanto isso, o garoto se aprofunda mais no menu virtual, descobrindo que ele foi projetado para auxiliar no desenvolvimento do jogador, e também que o não cumprimento da determinação do sistema pode resultar numa penalidade. Por último, uma terceira tela indicava que as recompensas já foram entregues para ele. Ele continua sem entender o que está acontecendo, então entra nos detalhes da missão treinamento de força para dar uma olhada. O objetivo diário era realizar 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e correr 10 km. Caso o jogador não cumpra essa missão, vai sofrer uma penalidade. Ji-won-sung acha que isso não passa de uma brincadeira, e tenta imaginar como diabos conseguiria fazer tudo isso do jeito que ele tá. Mas enquanto tá deitado sem levar isso a sério, uma contagem regressiva no menu vai esgotando seu tempo. Nesse meio tempo, o administrador da equipe de vigilantes informa ao presidente Go que aquele jovem caçador, Jin-woo-sung, não teve um segundo despertar. Pelo telefone, Go fica aliviado por pelo menos esse caso não ter causado uma dungeon break, mas ainda assim tem alguma coisa que não tá cheirando bem nessa história. Portanto, o chefe manda a vigilância deixar essa dungeon no banco de dados para uma avaliação posterior. Enquanto isso, o mestre Choi convida Cha Hae para ser instrutora da próxima Raid Rank B, porque vai ser uma importante expedição para definir novos recrutas para a instituição. Entretanto, Cha Hae não se sente muito segura com suas habilidades como mentora, então Choi explica que tudo que ela precisa fazer é lutar normalmente como sempre faz, e sua performance vai servir de exemplo para os menos experientes. Após isso, ele explica que a Guilda dos Caçadores é uma das 5 maiores guildas do país, mas em nível internacional eles ainda são pequenos, e embora o nível individual não possa ser evoluído, o treinamento do coletivo sempre será um diferencial, principalmente agora que eles estão se preparando para um momento muito especial. Mais tarde, um portal se abre no meio de uma estrada, e os civis ficam se perguntando quando os caçadores vão chegar para resolver esse problema. Já Jin-woo, que estava no meio do seu sono, recebe uma mensagem de falha na missão diária, e como penalidade, um terremoto toma seu quarto e o garoto é teletransportado para um lugar desconhecido. Sem entender o que aconteceu, ele se depara com uma centopeia gigante do deserto, enquanto o painel surge de novo contando que é uma missão punitiva de sobrevivência, e o objetivo é se manter vivo durante 4 horas. Enquanto isso, as enfermeiras se dão conta que um dos pacientes sumiu, e mesmo depois de 2 horas dele fugindo de um inseto monstruoso, as funcionárias estão batendo cabeça e não sabem mais onde procurar Jin-woo. Portanto, o garoto fica preso naquele mundo alternativo até o fim da contagem regressiva, e quando a criatura ia dar o bote certo, o tempo se esgota e o garoto desesperado volta diretamente pro hospital, recebendo a notícia que completou a missão e que uma recompensa foi concedida a ele. Mas antes que ele pudesse resgatar o item, as enfermeiras chegam no quarto dele e começam a ajudar. No dia seguinte, Dina tá no telefone com o irmão e pede pra ele bancar ela no Chagall, já que o Jin-woo deu tanta dor de cabeça pra ela de novo. Nesse meio tempo, Jo-hee é convocada para uma Raid Rank D, e por mais que a associação saiba que ela tá passando por um momento difícil, o resto da guilda tá toda ocupada, então ela é a única opção no momento. Apesar disso, Jo-hee recusa a proposta, mas pelo menos fica sabendo que o Jin-woo melhorou bastante sua condição. Feliz com a notícia, ela vai direto visitar um amigo, mas em vez de continuar repousando, ele tá correndo feito louco no pátio do hospital. As enfermeiras comentam que os caçadores se recuperam mais rápido que as pessoas normais, mas o que esse garoto tá fazendo é brincadeira. E finalmente, levando a sério suas missões diárias, Jin-woo-sung descobre que a cada vez que completa elas, recebe 3 recompensas. A primeira é a recuperação total, onde toda a exaustão dele vai embora. Em segundo, alguns pontos para ele distribuir nos seus atributos. E como sempre, ele dá mais atenção para a força. Além disso, tem até uma tela de habilidades e inventário. Então a vida dele tá realmente se parecendo com o jogo. E nesse momento que ele reflete sobre seu novo rumo e mexendo no seu menu imaginário, todos os pacientes olham para
pra ele como se o garoto fosse de outro mundo. E por último, a terceira recompensa é uma caixa de loot aleatória. No caso de agora, o item é uma chave estranha. Desde então, ele só tinha conseguido coisas inúteis como bandagens ou caneta. Por isso parece que a sorte finalmente chegou. Segundo a descrição do item, Jin Won-sung poderia usar essa chave para se teletransportar para uma dungeon instanciada. A forma de usar esse item é chegando na saída 3 da estação de metrô de Hapjeong. Porém, Jin-won não faz ideia do que é uma dungeon instanciada, mas parece que é alguma missão para ele evoluir sua força, ou pelo menos ele espera. E durante essas reflexões, a imagem daquela estátua gigante macabra invade a mente do protagonista, causando inclusive dor física nele. E nesse meio tempo, os jornais locais noticiam que vários portais Rank D foram abertos ao redor do país, e que os portais Rank C no leste superior e central estão sendo resolvidos nesse exato momento. Já o portal Rank B, que surgiu na região portuária, teve uma raid marcada para daqui a alguns dias pela Associação de Caçadores. Jin-won aproveita sua melhora para visitar sua mãe, e a imagem dela deitada daquele jeito remete o garoto a uma cena de 4 anos atrás, quando ele estava com ela nos braços, depois de ter encontrado ela inconsciente. Assim que leva a mulher ao médico, ele e sua irmã descobrem que a mãe está com uma doença do sono eterno, também conhecida como descanso final. É uma doença que surgiu com o aparecimento dos portais e afeta aproximadamente 1 em cada 10.000 pessoas. Existem teorias de que ela é causada pela exposição frequente à mana, mas independente disso, o melhor que a medicina atual pode oferecer a portadores dessa doença é um suporte, mantendo a pessoa viva, mas sem chances de se curar. Então, sabendo que terá que cuidar da sua mãe doente em estado vegetativo pro resto da sua existência, Jin Woo-sung suportou os trabalhos mais árduos e humilhantes, até ser aceito pela Associação dos Caçadores e ter um salário que dá acesso a um tratamento adequado para a mãe. Mas logo ele descobre que essa profissão tá longe de ser fácil, e nos primeiros dias ele já percebeu isso, ficando para trás na maioria das raids e se machucando com frequência. Numa dessas expedições, Jin-won é jogado para fora do grupo por não conseguir ajudar, e quando o resto da equipe deixa claro que mesmo que eles tenham ordenado que ele fosse embora, ainda assim não vai receber pagamento, já que nem ajudou. O pior de tudo é que Jin-won se virou para eles e pediu desculpas por ser inútil, ainda por cima. Provavelmente essa lembrança é o maior incentivo para ele focar tanto nos pontos de atributos de força. Em seguida, ele vai de encontro com sua primeira missão solo, e ao chegar na saída 3 do metrô de Hapjeong, ele abre uma fechadura que se criou na frente dele e um portal se abre. Ao atravessar, ele recebe uma mensagem que avisa que ele entrou na dungeon instanciada. A entrada atrás dele se fecha, mas as pessoas em volta continuam atravessando como se nada tivesse acontecendo. Com isso, Jin-won percebe que dungeons instanciadas colocam ele numa dimensão diferente, assim como portais vermelhos. Então ele recebe outra mensagem que diz que ele não pode sair até matar o boss ou usar uma pedra de teleporte. Assim, ele desce escada abaixo e dá de cara com 3 goblins. As imagens dele sendo gravemente ferido por uma criatura dessa raça voltam à cabeça dele instantaneamente, mas dessa vez ele não tem escolha. Ninguém ali pode ajudar e não existe uma saída fácil dessa masmorra. Por esse motivo, ele enfrenta os inimigos de peito aberto, defendendo os ataques deles, até achar uma brecha para uma manobra ofensiva. E na primeira tentativa, ele atravessa um monstro com sua espada. Depois, ele perfura o segundo goblin e também elimina o último. Sendo assim, mesmo estando exausto, ele notou que realmente está mais forte, mas agora ele realmente teria que colocar isso à prova, já que um Lee Kang com uma mandíbula metálica entra em combate e destrói a faca dele. As pernas de Jin Won-sung começam a tremer, e farejando medo, o Lee Kang ataca de novo e abre um corte no rosto do caçador. Após isso, o lobo se revolta pro alvo de novo e avança novamente, cada vez mais próximo da vitória. Mas para evitar o pior, Jin-won consegue saltar para não ser atingido pelo bot. E após dar várias cambalhotas no ar durante o desvio, ele percebeu o quanto seu corpo tá leve. Ainda assim, o Lee Kang não desiste e se prepara para atacar novamente, mas Jin-won tá disposto a sair da defensiva, cansado de apanhar a vida inteira sem reagir à altura. Por isso, responde à investida do Lee Kang com um soco. O impacto foi tão forte que finalmente fez o protagonista sentir a diferença depois de ter colocado tantos pontos de força nos seus atributos. Entretanto, nem esse aumento de força era capaz de derrotar o inimigo na mão, e além disso, o garoto não tinha nenhum grupo para cooperar nessa luta, então era só ele contra o oponente. Além do mais, Jin-won só tem comida e água na sua mochila, e lamenta o fato de não ter nenhuma arma mágica para se defender, mas foi nesse momento que ele se recordou da sua última incursão numa dungeon, e com isso ele puxa sua espada mágica do inventário e contra-ataca, acabando com o Lee Kang subindo de nível. Jin-won se lembrava que tinha pego a espada do Qin quando ele fugiu desesperado da masmorra das estátuas, e que ele disse ter pagado 3 milhões por ela. Em seguida, mais 2 Lee Kang se aproximam, porém Jin-won não sente mais medo por causa da sua mais nova arma. O problema é que ela agarrou no chão com o último golpe, e isso acaba desesperando o protagonista. Os Lee Kangs aproveitam para atacar, mas o rapaz consegue arrancar a espada do chão e golpear. Um dos oponentes usa suas presas de aço para segurar a espada, mas Jin-won acerta um chute no monstro para em seguida conseguir realizar o corte com sua arma, destruindo mais um inimigo. Apesar da dificuldade, Jin-won
Jin-woo se lembra das estátuas gigantes que dilaceraram ele sem piedade, e ao menos se conforta por não estar enfrentando um desafio desse tamanho. Independente de tudo, parece que o Lee Kang também teve uma breve reflexão acerca do perigo que está encarando, e por isso decide correr dali para evitar que fosse destruído também. Assim, Jin-woo tem um tempo para sentar, e analisando seu inventário, percebeu que subiu um nível, e por isso as feridas dele tinham sido curadas. Além do mais, com isso ele ganhou um ponto para cada atributo. Como as missões diárias só davam um ponto, ele achou melhor focar nessas lutas para evoluir. Além disso, ele se questiona se deveria colocar pontos em outros atributos como inteligência ou destreza, mas conclui que faz mais sentido continuar focando na força, porque mesmo que ele só tenha 32 pontos desse atributo, já sente seu corpo muito mais leve. Por fim, mesmo que não tenha certeza, ele se põe que quanto mais seus atributos básicos aumentam, mais pontos ele vai ganhar. Isso deixa ele esperançoso que um dia vai conseguir realmente ficar muito forte. Logo ele procura pedras de essência no loot, mas nenhum item desse tipo estava por lá. Pelo menos ele descobriu que tem uma loja no inventário, apesar dos novatos não poderem comprar itens. Então vende uma presa de Lee Kang que encontrou nos espólios e consegue 20 moedas de ouro. Jin-woo sabe que precisa vencer essa dungeon antes da sua comida acabar, mas ele não tem muita certeza se é capaz de derrotar um chefe sozinho, mesmo que seja uma masmorra de nível E. Ele poderia encontrar a pedra de teleporte, mas não faz ideia de onde procurar. Então a melhor ideia é upar nessa dungeon até ter condições de enfrentar o chefe. E para continuar com o pé direito, dezenas de Lee Kangs chegam até o garoto e atacam ele. Mas mesmo diante de tantos inimigos, ele não sente medo, porque já presenciou a sua própria morte uma vez. Por isso ele entra em combate e consegue se livrar de algumas criaturas, mas ele sabe que por mais que não seja fácil derrotar ele, também não é simples acabar com tantos Lee Kangs em bando, portanto é sempre válido ser cauteloso. E nesse momento ele se lembra de quando ralava em empregos normais, até receber a notícia que tinha qualificação para ser um caçador, assim tendo esperanças de pagar o tratamento da mãe, até se recordar do momento onde foi morto pelas estátuas gigantes. Tendo essas recordações em mente, Jin-woo promete lutar com intensidade e avança contra os adversários. Ele elimina tantos Lee Kangs que, além de subir vários níveis, conseguiu o título de matador de lobos. Enquanto isso, alguns pedestres da cidade percebem que o túnel está começando a ficar perigoso, e por essa razão se perguntam quando a associação vai fazer alguma coisa a respeito disso, já que existe um risco real de dungeon break. De volta à estação, Jin-woo vê que sua espada tá rachando de tanto ele usar, então volta a se perguntar se já tá na hora de vazar dali. Enquanto isso, seu menu explicava que os jogadores que conseguem o título de matador de lobo têm um bônus de 40% em todos os atributos contra animais. Além disso, ele vê que conseguiu 34 presas de lobo, 2 punhais gastos e uma capa de viajante. Mas por último, e mais importante, ele nota que conseguiu a pedra do teleporte. A conquista desse item reacendeu a dúvida entre ir embora ou não, mas Jin-woo tem medo de não ter outra oportunidade de ganhar XP tão rápido assim de novo, porque talvez essa dungeon seja só por tempo limitado, igual em alguns games. Segundo o próprio Jin-woo Sung, ele se sente dançando na palma da mão de Buda, diante de tudo que tá vivendo sem fazer ideia de como chegou até isso. Enquanto isso, Jo-hee recebe outro telefonema da Associação de Caçadores, sendo avisada que o portal que ela foi convidada para defender foi vítima de um dungeon break. Na hora ela se sente culpada por ter recusado o chamado, e lembrando da disposição do Jin-woo mesmo na situação difícil que estava passando, a garota decide ajudar de uma vez por todas, porque a associação estava em falta de healers nessa batalha e a cidade estava em grande perigo. Jin-woo continua evoluindo sem parar, até que essas horas de experiência fazem ele reparar que os inimigos com o nome branco são mais fracos que ele, enquanto os laranjas são do mesmo nível dele e os vermelhos são mais poderosos. Ele upou tanto que até os Lee Kangs passaram a ter o nome branco ao contrário do vermelho de quando ele tinha acabado de chegar. Porém, mesmo que tenha evoluído tanto, Jin-woo sente que não pode derrotar o chefe lá embaixo da escadaria. Talvez por sua percepção ter aumentado, esse sentimento de que ele não tem chance fica cada vez mais vivo. Porém, mesmo que esse monstro dê calafrios no protagonista, ele já chegou no nível 15 e provavelmente não vai conseguir subir de nível naquela dungeon. Além do mais, a espada tá cada vez mais rachada, então seria melhor ele parar de ficar usando ela à toa e ir direto para onde realmente importa. Por isso, ele desce a longa escadaria da estação até chegar no andar mais baixo. Uma criatura gigante e veloz atravessa debaixo d'água até arremessar Jin-woo na parede e quebrar a espada dele. O garoto levanta e vê que tá diante do Rei do Pântano, a casaca azul de presas venenosas. Por mais que Jin-woo tenha evoluído muito, o nome do chefe ainda tá laranja, e só de olhar para a criatura ele nota que não vai conseguir perfurar aquelas escamas só com uma espada. Portanto, a estratégia é suportar esses ataques pesados da cobra até descobrir um ponto fraco. O problema é que até esse momento chegar, ele precisa sobreviver, e do jeito que as coisas andam nessa batalha, pode ser que ele não consiga fazer isso. Após vários ataques poderosos
apósitos seguidos, a cobra gigante joga um vagão inteiro de trem no protagonista, e essa demonstração de poder faz ele se sentir pequeno, mesmo depois de colocar tantos pontos em força. Por fim, ele se questiona quantos pontos ele vai ter que colocar nesse atributo até parar de ser visto como uma piada. E por falar nisso, ele se lembra de quando era chamado de o caçador mais fraco da humanidade. Numa lembrança antiga, um homem encoraja Jin-Woo a não ligar para esse apelido e focar em provar para todos que ele não é o que eles dizem ser. Durante toda a sua vida ele foi ridicularizado, e isso fazia ele sentir vergonha de si mesmo. Quando você é forte, consegue lidar com desafios, ajudar os outros e ser respeitado por quem te cerca. Por outro lado, quando você é fraco, você depende da ajuda das pessoas e acaba virando um peso nas costas da sua equipe. A sociedade te olha por cima, e mesmo que você seja inteligente, empático ou criativo, diante dos fortes tudo isso fica invisível. E no final das contas, empatia não vence batalhas, e é por esse motivo que Jin-Woo estava tão decidido a se tornar o mais forte de todos, para provar que pode fazer a diferença. Então ele tenta subir pelas escamas da cobra, mesmo sem convicção que iria conseguir tirar algo disso, mas logo é jogado no chão de novo. Entretanto, assim que se ergue mais uma vez, uma aura azul toma conta do protagonista, e ele sabe bem que esse inimigo diante dele não é nada perto do terror que ele passou com aquelas estátuas. Essa mentalidade trouxe a disposição necessária para ele continuar lutando, e dessa vez mais confiante. Após escalar até o topo da cobra, ele consegue dar um salto até a parte de trás do pescoço dela, e com a bênção dos seus inúmeros pontos em força, ele começa a esmagar as escamas da casaca azul com as próprias mãos. A cobra tenta escapar do adversário de toda forma possível, mas a força do Jin-Woo Sung era tanta que a cabeça da criatura foi tirada. Exausto, Jin-Woo via seu próprio sangue escorrer por todo o seu corpo com o esforço absurdo que estava fazendo, enquanto o monstro gigantesco estava morto na frente dele, e seu menu virtual indicando que ele subiu vários níveis. Ainda por cima, ele foi recompensado com uma adaga feita com veneno de casaca, além de ter o dobro do dano da espada do Kim. Ela possui bônus de paralisia e drenagem. Por outro lado, Jin-Woo tem medo de usar uma glândula de veneno que loteou, porque o efeito desse item é endurecer a pele do usuário, mas com o preço dos seus músculos serem atingidos pelo veneno da casaca. Então ele deixa esse item guardado, enquanto recebe a notificação que a dungeon foi liberada, e por esse motivo ela vai ter seu estado original restaurado. Com tudo normal, Jin-Woo sai da estação e dá de frente com um soldado, alertando que o rapaz não poderia estar ali. Afinal, já deveria estar ciente do que aconteceu diante das últimas notícias. Mas logo após essa fala, o soldado nota a espada na mão do garoto e descobre que ele é um caçador. E por essa razão ele se desculpa por tudo que disse e leva Jin-Woo Sung diretamente para a batalha que está acontecendo. Durante a caminhada, o protagonista vê os destroços de uma dungeon break pelo caminho, e o soldado avisa que já está quase tudo controlado, mas que ainda falta a criatura mais perigosa. E através da sua percepção, Jin-Woo sente que esse monstro está ali por perto, através de uma luz azul brilhando em outra parte da cidade. Do outro lado dos prédios, um enorme golem aterroriza a cidade, enquanto os cidadãos comuns são controlados a uma distância segura e os caçadores assumem a linha de frente contra o invasor. O comandante dos caçadores diz para os healers fazerem de tudo para manterem um tanque de pé, mas os causadores de dano do grupo não estão conseguindo atingir o monstro o suficiente, porque precisam de caçadores que usem magia. Jin-Woo repara que esse grupo foi montado às pressas, por isso eles não têm nenhum entrosamento juntos. Ainda por cima, são 6 de rank E e 2 de rank D, portanto são fracos demais para uma ameaça dessas. Apesar disso tudo, ele consegue ver um healer rank B no meio do campo de batalha. Era Jo-Hee, sendo cobrada pela outra healer da equipe para fazer alguma coisa de útil, já que estava travada de medo. Ela tenta conjurar uma magia de cura, mas a imagem da estátua maligna invade a mente da garota e abala ela de novo. Jin-Woo observa a dificuldade da sua amiga e não julga ela, porque além dele ter presenciado o mesmo trauma, ele era assim como ela, consumido pelo medo e impedido de reagir, porém não mais. Diante dessa criatura, Jin-Woo sabe que ela é de rank D, assim como a cobra gigante da estação, então ele tem chances de ajudar na luta. Por isso, ele salta em direção ao inimigo para apoiar os caçadores e quebra a defesa do inimigo para deixar ele vulnerável. Assim, o restante do grupo volta a atacar e causar danos reais no oponente, até destruírem o golem. O tanque da equipe fica assustado com o poder de quem arremessou essa espada mágica, visto que um grupo de 10 caçadores estava tendo tanta dificuldade de enfrentar esse inimigo, mesmo em bom número. Buscando pelo ator do golpe mágico, o tanque pergunta para um soldado quem lançou aquela espada no meio da batalha, e o soldado olha para trás na tentativa de encontrar o sujeito, mas Jin-Woo já estava longe dali. O tanque se questiona qual é o nível desse caçador para ser capaz de fazer aquilo, enquanto Jo-Hee parece saber que foi seu amigo que causou essa virada na luta. Já o próprio Jin-Woo Sung parece bem mais maduro e ciente da sua capacidade, porém nem ele mesmo imaginava que aquele único golpe poderia causar tudo aquilo, por isso acredita que o golem já estava bastante enfraquecido na hora que ele chegou. No dia seguinte, Jin-Woo tá
pegando pesado nos treinos, enquanto algumas enfermeiras comentam que esse paciente até que é bonito, além de ter um corpo incrível. Quando esse paciente chegou, ele não chamava muita atenção, mas não parou de se exercitar desde então e ficou trincado. E isso aconteceu rápido demais pelo pouco tempo que ele teve ali. Logo depois, uma dessas enfermeiras entra no quarto do Jin-woo e vê ele sem blusa. Ela fica sem graça por sentir atração pelo corpo do rapaz e acaba ficando sem palavras, mas logo ela se recompõe e avisa que Jin-woo vai tomar alta hoje e pergunta como ele tá se sentindo. Ele responde que tá ótimo, graças ao trabalho da enfermeira e seus colegas de trabalho. A funcionária agradece o elogio e avisa que o garoto deve descer até a recepção para que elas possam cuidar da papelada. Jin-woo se sente grato pelo atendimento que recebeu e se dirige para as escadas, mas antes dele partir, a garota toma coragem e pede o número dele. Inocente, Jin-woo pensa que é para mandar o resultado dos exames para ela depois da alta, então passa seu contato para a garota. Enquanto isso, no jornal Ultramanhã, a apresentadora recebe um convidado muito especial chamado Baek Yoon-ho, um dos 7 caçadores Rank S do país. Por ser de um nível muito elevado, a apresentadora pergunta se o dia a dia do caçador é muito corrido e quer saber o que ele faz da vida quando não tá em dungeons. Então Baek responde que todo dia é um dia de treino e que isso é necessário, além de sempre estar em combate, para manter os reflexos em dia. Mas no caso dele, criou o hábito de treinar o tempo todo, porque já foi um bombeiro em uma época, e nessa profissão, o menor erro pode custar a vida de um companheiro, e esse pensamento sempre guiou seu caminho. Jina estava assistindo esse programa antes de sair para a escola, mas logo vê que tá na hora de partir. Por isso vai procurar seu irmão para se despedir. Ele tinha acabado de acordar, então ela avisa que a janta de ontem que sobrou tá na geladeira, enquanto nota a barriga trincada do irmão. Por isso ela pergunta se ele anda malhando, e se por acaso a academia faz crescer a altura, já que até mais alto ele ficou. Então ela brinca que não sabia que os homens cresciam mesmo depois de velhos, e depois se prepara para ir para a escola. Antes dela sair, Jin-woo lembra dela levar um guarda-chuva, mas Jina acha ele muito pesado, além do fato de estar muito sol hoje. Porém, Jin-woo é devoto do ditado popular de que prevenir é melhor do que remediar, e enfia o guarda-chuva na mochila da irmã. Com a partida da Jina, Jin-woo abre seu menu de treino e vê que já cumpriu todas as obrigações do dia, menos a corrida de 10 km, que ele deixou para mais tarde. Quanto aos músculos que desenvolveu, ele se pergunta se eles são fruto dos status de força que ele tem focado mais, ou se continuar malhando ele vai ficar igual um bodybuilder. E por falar nisso, ele não usou os pontos que ganhou do último nível. Refletindo sobre onde colocar, ele conclui que força é o mais importante para ele, mas que não adianta de nada um dano absurdo se ele não acertar o golpe. Portanto, parece uma boa ideia investir em agilidade. Vitalidade é bom ter, e percepção tem sido muito útil. Já a inteligência ele não tem certeza, mas parece estar relacionada à magia, então não sabe se precisa. Enfim, ele decide upar a força, a agilidade e a percepção. Logo nesse momento, o proprietário da casa que ele aluga faz uma ligação cobrando o aluguel desse mês, já que Jin-woo ainda não pagou, e o inquilino promete pagar o mais rápido que puder. Depois de encerrar a chamada, o protagonista se olha na tela do celular e pensa se essa experiência que ele está vivendo é alguma espécie de segundo despertar, mas agora que consegue matar goblins facilmente, talvez pagar o aluguel não deva ser um desafio muito pior. Dito isso, ele prefere 1000 vezes enfrentar um batalhão de goblins, e talvez essa seja a solução para pagar o aluguel. Então Jin-woo entra num aplicativo de caçadores, onde eles atuam em serviços de raid em troca de dinheiro. Jin-woo tá procurando um desafio de nível mais alto para descolar uma boa grana, mas imagina que ninguém vai aceitar um rank E nesse tipo de dificuldade. Por essa razão, talvez fosse melhor ele pedir para ser reavaliado, e quem sabe subir de rank para ter mais chances de conseguir trabalhos que paguem mais. Entretanto, Jin-woo se lembra que passou por um redespertar, e que isso é extremamente raro de acontecer, e o fato dele ser um caçador que pode subir de nível chamaria toda a atenção do mundo e a imprensa jogaria toda a expectativa do mundo nas costas dele, porque como dizem, prego que se destaca leva martelada. Então ele decide dar um tempo até aprender a se defender melhor e compreender suas habilidades, e nesse meio tempo uma notificação chega no seu celular. Horas depois, Jin-woo tinha acabado de completar sua corrida do dia e foi buscar sua recompensa, que além de recuperação total da energia e pontos de atributos mais 3, dava uma caixa de loot aleatório. Em seguida, um grupo de caçadores se aproxima e seu líder, Gawang Dong-sung, é o primeiro a cumprimentar Jin-woo. Um rapaz que estava logo atrás reconhece Jin-woo, lembrando que ele é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Os outros membros do grupo começam a dar risada, mas Dong-suk manda eles pararem com a palhaçada e se desculpa com o novato pelos comentários. Apesar disso, o garoto não parece tão pilhado como ficava no passado.
passado, e logo pergunta os próximos passos pro líder da equipe. Dong-suk informa que eles vão para uma dungeon rank C, e precisam de no mínimo 8 pessoas para entrar, e pelo menos metade desses 8 precisam ser rank C. Como Ji-won não vai lutar, não terá direito à parte do loot, mas eles vão pagar 2 milhões pela participação. Enquanto o homem falava, Ji-won analisa que o grupo possui 4 membros rank C e 2 de rank D, então ele concorda com os termos e pergunta qual é a função dele nessa raid, e o chefe responde que ele vai carregar a bagagem de todo mundo, como comida, roupas e equipamentos, além de um kit de primeiros socorros. Ji-won pergunta se eles pretendem ir sem um healer, e o líder lembra o quanto é difícil para grupos independentes conseguirem curandeiros, mas como sempre fizeram sem healer, eles têm experiência com isso. Ji-won entende o motivo, mas acha loucura entrar numa dungeon só com praticamente tanques. Então a Ga-wang passa a caneta pro jovem assinar o contrato, e ele lê que uma das condições é que o grupo não se responsabiliza por nada que aconteça dentro da dungeon. Mesmo assim, ele assina e entrega o documento. Logo depois, chega na equipe o último membro para cumprir a cota, um caçador rank D de 21 anos chamado Yoo Jin-ho, e apesar do nível baixo, o cara tinha uma armadura das mais poderosas e reluzentes, e de cara todo mundo saca que deve ser um playboy, e Yoo Jin-ho garante que vai proteger o protagonista e todos partem para a missão. Durante a caminhada, Yoo pergunta se tá tudo bem com Jin-woo, já que essas mochilas parecem pesadas, e ele agradece a preocupação, mas diz que tá tudo bem. Depois, o jovem de 21 anos começa a contar a história do antigo presidente da empresa por onde eles estavam passando, que fugiu pro exterior há 2 meses, levando embora 900 bilhões desviados. Como Ji-won parecia desinteressado com a conversa, Yoo pede desculpas por não ter muita noção de quando tá incomodando os outros. Chegando no portal, a equipe nota que ele é grande demais para ser de rank C, mas a Ga-wang confirma que a associação verificou 2 vezes, e Yoo pergunta pro novo colega se eles não deviam se preocupar mais com o tamanho desse portal, mas Ji-won-sung informa que o que importa não é o tamanho, mas o nível de poder mágico vindo de dentro. E é isso que a associação de caçadores avalia na hora de classificar. Dungeons perigosas de rank B ou maiores ficam a cargo de guildas maiores, já as de rank C para baixo não devem ser tão perigosas, e eu elogio o conhecimento do bagageiro nesses assuntos. E ele lembra que já é um caçador há muito tempo, mesmo que nunca tenha entrado num portal de rank C. Enfim, é chegada a hora e todos atravessam a barreira em direção à masmorra. Como estava muito escuro, Kyo-han lança uma magia de iluminação, e todos ficam confusos pelo fato dessa dungeon não ter monstros e ser completamente escura, ao contrário das outras, que são repletas de pedras brilhantes que iluminam o local. Essas características da caverna fazem Ji-won se lembrar do templo de Kartenon, onde ocorreu toda aquela tragédia. Nesse instante, o colega de armadura reluzente pergunta para ele o que são essas tais pedras brilhantes, e ele explica que são rochas que emitem uma luz fraca, bem comuns em dungeons tipo caverna. Com essa nova informação, Yoo repassa todas as pedras que aprendeu que existem, incluindo a pedra da essência, que se consegue dos monstros mágicos, a pedra de mana, que pode ser minerada das dungeons, e essa pedra brilhante que ilumina as cavernas. Yoo acha fácil confundir elas todas, mas o bagageiro promete que ele vai se acostumar. Assim que o grupo chega numa parte dividida em 3 caminhos, Yoo fica tenso e pensa que não tem nada nesse lugar, então pergunta pro Jin-woo se existem dungeons sem monstros, mas o protagonista manda ele ficar quieto, porque sua percepção indica que um som estranho tá surgindo de algum lugar. Portanto, os monstros mágicos estão por ali em algum lugar, só não deram as caras ainda. Com a descoberta, a equipe se prepara para qualquer ameaça iminente, enquanto Jin-woo pensa em que tipo de criatura se esconde aos montes nas sombras e é atraída pela luz, e logo conclui que são monstros tipo inseto. Nesse instante, sons vindo de todos os lados parecem cada vez mais altos e intensos, e toda a equipe parece que vai entrar em pânico por não conseguirem enxergar nenhum inimigo. Eles olham para todos os túneis na espera de algum sinal, até que surge do alto um monte de formigas gigantes. Além de Kyo-wan, os arqueiros tentam evitar que os inimigos se aproximem, mas logo eles conseguem chegar no chão. Por isso, Dong-suk usa uma habilidade de provocação para atrair todos os oponentes para ele. E com essa proteção, Kyo-wan tem tempo para invocar uma poderosa magia que elimina vários inimigos de uma só vez, dando margem para o restante avançar em direção à vitória. Assistindo a luta, Ji-won reconhece que essa equipe é muito bem entrosada, e que realmente eles devem lutar juntos há muito tempo. E quanto ao Yoo Jin-ho, parece que o equipamento compensa a falta de habilidade. Porém, mesmo que eles estejam indo bem, alguma coisa não parece certa nessa história. Logo a batalha foi vencida e os membros dividem entre 7 todas as pedras de essência. Dong-suk agradece a percepção do bagageiro por ter antecipado a cilada, e Ji-won responde que é só parte do instinto dele. Porém, Kyo-wan nota que muitas formigas não foram mortas por golpes de espada ou magia, então o grupo pensa que pode ter uma criatura mais forte naquele lugar fazendo isso.
isso. Enquanto isso, Yu tenta se gabar da formiga que matou, e Ji-won pergunta por cima de onde ele tirou esse equipamento caro. Então o garoto responde que seu pai queria dar uma coisa legal para a primeira raid dele. Por isso, Ji-won pede pro jovem tomar bastante cuidado. Fora da dungeon, o mestre de uma guilda, Bae Kyung-woo, tá estraçalhando uma pedra enorme num só golpe, durante um treinamento. Então ele afirma que isso não foi nenhum aquecimento e manda alguém limpar os destroços. Voltando à caverna, Ji-won tá comentando com um novo colega que fazer uma grana sem lutar é um bom negócio. Mas por dentro, o protagonista sente que é até bom demais pra ser verdade, já que continua com uma pulga atrás da orelha. E conforme iam andando, todos observam vários insetos feridos pelo caminho. Assim que iluminam a rota, notam a entrada da câmera do chefe e seguem a jornada. Mas pra dentro da caverna, eles descobrem toneladas de cristais de mana. Por isso, um dos membros comenta com Dong-suk que até o irmão dele ficaria com inveja, e que o Wan manda o garoto não mencionar o nome do irmão do líder. Nesse meio tempo, o chefe tava pensando no quanto nem seu caçula tá sempre certo, e que vai usar esses recursos para desenvolver sua equipe de ataque e não ser mais submissa a ele. Enquanto isso, Yu tinha lido o contrato do Ji-won e vai contestar uma cláusula com o contratante, dizendo que Ji-won não receberia da partilha dos drops de batalha. Mas como os cristais de mana são minerados, a divisão deveria ser por 8. Dong-suk sorri e confirma que vai fazer isso, mas que primeiro eles precisam lidar com aquela aranha gigante ali em cima. E como o portal se fecha assim que o chefe da dungeon é destruído, todos devem minerar o máximo possível de cristais antes de enfrentar o aracnídeo, aproveitando que ele tá dormindo. Então ele pergunta para um membro sobre o equipamento de escavação, mas ele responde que não imaginava que encontraria tantos minerais, por isso deixou as ferramentas no carro. Assim, Dong-suk decide voltar para buscar tudo, e manda Yu e Ji-won ficarem ali enquanto isso, já que a aranha tá de barriga cheia e não deve despertar. Apesar da revolta de Yu, eles vão embora, e nesse momento, Ji-won lembra que o grupo afirmou que sempre faz dungeons rank C sem um healer, então ele se questiona por que eles não tinham nenhum caçador conhecido para chamar ao invés dele e Yu. E durante essa reflexão, Dong-suk manda que o Wan selar a câmera do chefe, derrubando escombros na entrada para impedir a saída da dupla. Com isso, Ji-won lembra de um momento onde um homem dizia que nesse ramo sempre existem canalhas, porque as missões acontecem em lugares isolados, o que facilita o acontecimento de crimes. Por isso, às vezes, os mais fracos são deixados de isca como um lagarto que deixa a cauda para trás. E uma dessas caudas, Yu Jin-woo, só com um cristal de mana e lamenta ter que morrer por conta de uma simples divisão de bens. Por isso, ele pensa que talvez fosse viver se não tivesse comentado sobre o contrato. Mas Jin-woo sabia que aquele grupo estava pronto para matar os dois ao primeiro movimento errado. Porém, eles não precisam sujar as mãos de sangue, uma vez que a aranha finalmente desperta, enquanto Yu manda o bagageiro se proteger atrás dele. Jin-woo tá analisando as rotas de fuga e pensando que alguns túneis nos arredores provavelmente seriam a saída que o grupo do Dong-suk iria usar. Olhando de volta pro chefe da dungeon, ele pensa em considerar essa uma batalha injusta, mas quando as memórias do Cartenon voltam à tona, ele afirma que vai acabar sozinho com a aranha. Enquanto isso, o grupo de Dong-suk se retira até a resolução do conflito, e um dos subordinados pergunta se precisava deixar os dois lá dentro ao invés de simplesmente acabar com eles. O líder explica que fazer isso iria acordar a aranha, correndo o risco deles não conseguirem voltar para coletar os recursos que desejam. Mas como os dois estão presos lá dentro, a aranha vai comer eles e depois vai voltar a dormir, dando tempo para eles pegarem todos sossegados. Além do mais, com aquele playboy morto, o Yu Jin-woo, eles vão poder pegar aquela armadura com escudo, que sozinhos devem valer uns 10 milhões. Então mesmo se não der tempo de extrair os cristais, só aquilo já vai levantar uma grana alta. E por falar no garoto Jin-woo, ironicamente Dong-suk comenta que seria bom eles verem de que família rica ele é, porque ficaria feio não comparecer no funeral. Em seguida, Ki-wan questiona se a aranha não vai estar bolada por conta do barulho que eles fizeram desmoronar na entrada. Então Dong-suk responde que independente do humor que ela tiver, eles estão em grupo e podem lidar com a situação, ao contrário daqueles dois pivetes de rank baixo, que não importa o que fizerem, vão pra dentro da barriga da aranha. Nesse meio tempo, Ji-won-sung parece confiante que esse não será seu destino, enquanto Yu tenta convencer o protagonista que ele precisaria ser do rank B para conseguir vencer esse chefe rank C, ou que pelo menos fosse do mesmo nível do aracnídeo, mas extremamente bem equipado, o que não é o caso. E apesar da confiança, Ji-won concorda com o companheiro. Mesmo com o redespertar, ele ainda é fraco, e os chefes que ele enfrentou, como a Casaca Azul e o Golem, eram de ranks mais baixos que esse chefe de agora, o que significa que ele está diante de um desafio bem maior do que os anteriores. Apesar disso, Ji-won-sung nem treme nessa situação, e algo dentro dele continua afirmando que ele é capaz de lidar com essa aranha, afinal ele tá no nível 18, então vale a pena tentar. Com isso, ele avança pra cima do inimigo, e fazendo jus ao título de caçador que possui, Ji-won começa sua caçada. Nesse meio tempo, Gong Gun-hee, o presidente da Associação de Caçadores, tá cansado desse monte de reunião com políticos e empresas de energia que ele é obrigado a encontrar dia após dia, já que nunca foi muito bom em fazer politicagem. Por isso, Woo Jin-chul convida o chefe para uma
batalha de treino para relaxar um pouco os ânimos. Assim, Go brinca que os veteranos até tentam aposentar, porém os mais novos não param de pedir conselhos e mantendo os velhos na ativa. Enquanto isso, Jin-Woo tá buscando uma forma de atingir o adversário, já que tá tendo dificuldade de penetrar o exoesqueleto com sua espada. Além do mais, ele precisa prestar muita atenção nos ataques da aranha, porque uma patada daquela seria capaz de enterrar ele vivo. E observando a luta por trás, Yu nota que aquele cara ali nem de longe é um rank E. Então com certeza ele falsificou o próprio rank. É mais um daqueles loucos que fingem que são mais fracos do que realmente são, só pra pegar desafios mais baixos e eliminar por diversão. E conforme ele se convencia disso, mais ele se perguntava onde foi parar. Já Jin-Woo ficava cada vez mais cansado e vendo sua velocidade caindo aos poucos, o que significa que ele precisa arranjar logo um jeito de virar esse jogo antes de virar uma presa fácil pra aranha. Por isso, ele deu uma mexida no inventário para ver se encontra uma solução, e vê na presa venenosa de Kasaka a esperança de acabar com o inimigo com seus poderes de paralisia e drenagem. Portanto, o caçador deve encontrar um ponto fraco para penetrar a pele da aranha, e o veneno da adaga daria um jeito de se encarregar do resto. Porém, o inimigo tinha guardado uma carta na manga, soltando um ácido no campo de batalha e mostrando pro Jin-Woo que ele não poderia se aproximar de forma impensada. Mas ainda assim, o protagonista não tem muita escolha, já que caso se canse demais, vai virar comida de aranha. Por essa razão, ele usa sua habilidade nova, chamada arrancada, para investir com velocidade para cima do rival. Assim, os 10 km corridos por dia mostram surtir algum efeito na força das pernas do rapaz, que é lançado como um míssil para cima do chefe da masmorra, dando margem para atacar com sua adaga no rosto dela. Entretanto, até essa parte do corpo do aracnídeo era extremamente resistente, por isso Jin-Woo começa a perder a calma e atacar desesperadamente todas as partes do corpo que conseguia. Mas essa impaciência levou seu corpo a atingir uma fadiga de nível 70, limitando ainda mais alguns dos seus movimentos. Diante da lentidão, a aranha consegue acertar o humano e jogar ele no chão com força. Assim, Jin-Woo parecia entregue ao seu destino, mas quando o inimigo ia acabar de vez com a luta usando sua garra, ele usa um bônus de recuperação total e recompõe sua energia. Dessa vez ele não podia dar mole, então na sua nova tentativa de ataque ele desfere vários golpes de adaga em um dos olhos da aranha, jogando todo o veneno de Kasaka pro corpo do aracnídeo. Dessa forma, em poucos segundos, o chefe do portal cai no chão sem chances de reagir. Com a vitória, Jin-Woo sobe alguns níveis instantaneamente, enquanto se sente aliviado de não ter usado todas as suas recompensas de recuperação total das suas corridas diárias de treinamento, porque sem elas teria sido bem complicado. Já Yu tá simplesmente espantado com o que acabou de presenciar. Ele simplesmente não consegue acreditar que o bagageiro Rank E do seu grupo de expedição foi capaz de derrotar uma aranha gigante Rank C. Por isso agora tem certeza que o sujeito falsificou seu nível real. E durante esse pensamento, o protagonista coleta a pedra de essência do chefe da caverna e se pergunta quanto deve valer um negócio desses. E como não é bobo nem nada, Yu já coloca as bagagens do colega nas costas e entrega uma garrafa d'água para ele enquanto pede para ele descansar, enquanto o próprio Yu escavava todos os cristais do local. Jin-Sung não entende o motivo desse comportamento estranho, mas isso fica em segundo plano quando o grupo do Dong-Suk surge por uma das entradas da caverna e nota que os dois novatos ainda estão vivos. Ao mesmo tempo, o experiente Go Gun-hee aceita praticar com Wo Jin-Chu e mostra que mesmo velho ainda mantém uma forma incrível, demonstrando incrível força ao subjugar o administrador da vigilância dos caçadores. Jin-Chu reconhece a força do presidente e agradece por ter tido a oportunidade de treinar com ele, enquanto o líder demonstra grande humildade e liderança ao elogiar o desenvolvimento do subordinado, além de ressaltar que mesmo que esses exercícios não façam o Jin-Chu subir de rank, ainda assim seria possível praticar e lapidar novas técnicas, que podem ser úteis nas dungeons, onde o perigo é sempre extremo e a verdadeira natureza das pessoas realmente aparece, e essa natureza fica cada vez mais evidente em Dong-Suk e sua equipe, quando eles descem para a confusão e ao ver a carcaça da aranha, concluem que provavelmente era uma criatura bem mais fraca do que eles imaginavam, para ser derrotada por dois pivetes tão fracos. No mínimo, essa armadura cara do garoto Yu foi o que conseguiu tancar o chefe da dungeon. Por isso, Dong-Sung comenta que esse equipamento do garoto rico parece ser bem útil, e pergunta se o pai dele é Yu Myung-gun, presidente da construtora Yu. Como o rapaz não negou, o líder manda uma proposta para ele, onde ele deveria acabar com o Jin-Sung para se tornar cúmplice de tudo que rolou ali dentro, e ter uma vida poupada. Dong-Suk não tinha a menor intenção de manter o filhinho de papai vivo, mas vendo o cadáver do chefe da dungeon ali do lado, ele teme que essa armadura tenha algum bônus especial que ele não consegue prever, por isso quis expor o usuário a um novo conflito para analisar a potência real desse equipamento. Diante disso, Dong-Suk pressiona Yu para fazer o que ele manda, já que o que acontece na dungeon fica na dungeon. Então o garoto se aproxima do Jin-Woo, deixando Dong-Suk ansioso pelo que tá por vir, porém Yu se vira contra o grupo, que logo se prepara para acabar com o inimigo mais fraco antes do Yu, e nesse mesmo instante Jin-Sung recebe uma missão
missão urgente, onde ele deveria eliminar toda ameaça presente para garantir sua própria segurança, e caso ele não complete essa missão, sofrerá uma penalidade. Entretanto, o desafio mostra que não seria tão fácil, uma vez que Killua lança um raio no protagonista que isola ele para longe. Enquanto isso, 3 amigas se encontram numa cafeteria, e uma moça de olhos verdes, chamada Hijin, é perguntada sobre como andam as coisas na guilda do Tigre Branco. Ela responde que tá tudo como sempre teve, enquanto sua amiga loira, Dina, diz que a associação dos caçadores também tá na mesma. Então Hijin pergunta se é verdade que Dina vai começar um treinamento de dungeon rank A com a Chai Hai, uma das lendas da guilda. Dina explica que já aconteceu isso e que na ocasião eles estavam tendo problemas com uma criatura poderosa da masmorra de elite, até que a Chai Hai acabou com o monstro como se fosse a coisa mais fácil do mundo, deixando todo mundo de boca aberta, mas principalmente o Ki-Hun, já que ele era pretendente a capitão do esquadrão de ataque. A propósito, Dina pergunta daquele rapaz, Chu, que também tinha a intenção de ser capitão, mas Hijin não acha que ele seja grandes coisas, mas apesar de tudo elas ainda estão na guilda de caçadores e a Tigre Branco, as maiores que existem até o momento, ao contrário de outras organizações com histórias sinistras sobre mortes misteriosas dos seus membros em dungeons. Nesse meio tempo, Ji-Hoon parece morto aos olhos dos presentes, mas ele ainda vive, refletindo dentro de si com um ódio profundo sobre o motivo do mundo ser um lugar de tantas mentiras e traições. Ji-Hoon foi descuidado de novo e subestimou o mal que as pessoas são capazes de fazer, e dessa vez até o sistema que guia ele quer que ele mate pessoas. Estranhamente, parece que esse dispositivo deseja manter ele vivo e forte, e já que o sistema quer usar Ji-Hoon também vai usar o sistema. Conforme ele avançava lentamente contra os inimigos que riem da cara dele, o protagonista pensa sobre como a lei do mais forte é que prevalece em lugares desse tipo. Então Juntai pede para deixar o caçador mais fraco do mundo com ele, para logo em seguida abraçar Ji-Hoon e perguntar o que um besta rank E pode fazer contra eles, do alto da sua arrogância. Sendo assim, Ji-Hoon mostra na prática o que ele tinha em mente ao separar a cabeça do inimigo do resto do corpo. Dong-Suk sabe que Juntai era descuidado, mas ainda assim era um rank D. Já o rank E, que acabou com a vida dele, não tá se sentindo tão mal por ter eliminado seu primeiro humano. Afinal, ele não tem escolha, e se somente o mais forte sobrevive, Ji-Hoon vai terminar de pé. Tendo isso em mente, ele se move como vento para cima de cada um dos seus inimigos, derrubando um por um sem dar a chance de ser tocado. Até o talentoso Killua é eliminado em penúltimo sem grande esforço, até restar apenas o líder do grupo de expedição, Aguang Dong-Suk. Vendo sua equipe ser massacrada em poucos segundos, o chefe percebe quem realmente matou aquela aranha gigante, mas ao contrário dos seus subordinados, Dong-Suk é um caçador rank C diferenciado, e ele mostra isso usando a habilidade de reforço. Logo ele analisa que Ji-Hoon deve estar cansado depois de enfrentar a aranha e seus companheiros. Fora isso, seus pontos fortes são a velocidade e a adaga venenosa, mas graças ao reforço do Dong-Suk, seu corpo se tornou forte como aço, então a adaga não vai ser capaz de penetrar sua pele. Entretanto, Ji-Hoon mostra que ter passado todo esse tempo subindo de nível faz qualquer um de rank C parecer nada perante ele. Sendo assim, ele joga a cabeça do Dong-Suk no chão, que logo ele percebe que não tem chances contra aquele caçador, por isso pede misericórdia e jura que vai pagar tudo que Ji-Hoon quiser se for poupado. Mas o protagonista lembra que esse homem tentou matar ele 3 vezes, e agora vem pedir arrego desse jeito ridículo. E como o próprio Dong-Suk tinha dito, o que acontece na dungeon, fica na dungeon. Diante do fim, o homem tenta dar uma carteirada, avisando que é irmão de alguém importante. Porém, Ji-Hoon não dá a mínima e termina o serviço nesse instante. Mais tarde, a investigadora da guilda não tá botando fé na história que todos os rank C foram de base e só sobraram os rank D e E. Fora isso, a responsável pelo protocolo dá uma olhada na lataria do Playboy, vendo que é a espada longa Carrion da companhia Maya, e fica doida com esse lançamento novo que ela tava esperando sair. Enquanto isso, Ji-Hoon vê as recompensas da missão, onde percebe a habilidade e intenção assassina, que reduz todos os atributos dos inimigos pela metade, podendo ser vários ao mesmo tempo. Depois da investigação, Yu tá agradecendo Ji-Hoon por tudo que aconteceu na dungeon, mas o protagonista só tá preocupado se a irmã tá usando o guarda-chuva que ele pediu pra ela levar hoje mais cedo. Enquanto isso, no altar alto de um prédio, um novo personagem tá prestes a ser revelado. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!